estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. É preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Fernandinho aqui, começando o nosso Manhã em Família ao Vivaço para todo o Brasil. É o meu, o seu Manhã em Família ao Vivaço. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais um Manhã em Família!
aqui, beleza? É isso aí, manhã em família, conectados aqui na TV Deus Eterno, ao vivaço para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, meu amado irmão em Cristo Jesus, tá? Quero agradecer muito a você e toda a sua família que nos acompanha aqui todos os domingos na telinha da DEA TV, a TV do Cristão. É bom demais, hein? Vamos lá, vamos aqui, ó, mandar aquele abraço rapidinho pra todo mundo. Abraço aí pra Luz Marina, Margarida Miyamoto. Abraço pra vocês, meus irmãos. Abraço aí a todos os clientes da La Roça, abraçados em nome do Senhor Jesus. Ótimo domingo a todos, um começo de semana abençoado. Maravilha! Sintos abraçados em nome do Senhor Jesus. A todos os nossos familiares também, sintos abraçados em nome do Senhor Jesus. A minha mãe, todo mundo aí, meus irmãos, o pai da Sandra, os irmãos da Sandra, sintos abraçados em nome do Senhor Jesus. Lá em Betim, pessoal nos acompanhando também, um abraço pra eles, a tia Maria e a todos os familiares dela aí, tá bom? E beleza, é isso aí, Claudinei, Sidney, Serjão da Calha, ô Serjão! Só gente boa. Desejo a todos um ótimo domingo e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos começar então o nosso momento da oração. Vamos juntos? A mamãe Sandrinha aqui já mandou um tchau pra vocês. Mamãe Sandrinha. O Paulo Davi aqui do meu lado aqui também mandou aquele tchau pra vocês lá. Tá lá olhando lá a cara dele lá. É isso aí. Vamos então começar o nosso Mãe em Família, né? Com você, sua família, minha família. Minha família, unidos em Cristo Jesus. Ai, é bom demais. Ao vivo é assim mesmo. Demais. Vamos então, meu amado irmão, ó, você não pode perder, tá maravilhoso hoje, hein? Hoje tá aqui maravilhosa palavra, se encontra em Samuel, hein? Samuel 18, capítulo 18, versículo 1 ao 4. Nós já vamos já ministrar essa palavra do Senhor que vem do trono dele, tá bom? Mas antes, vamos juntos, eu, você, sua família, a minha família, entrarmos na preciosa presença do nosso Deus eterno. Vamos juntos para o momento da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos estar diante da tua santa e preciosa presença, Pai. Te agradecer, papai amado, por mais essa semana que passou, Pai. Louvado e bendito seja teu santo nome para todo sempre. Pai amado celestial, te agradecemos e também te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe os nossos pecados, Pai amado. Nos purifica com teu Santo Espírito Santo, Pai, para que possamos estar diante de ti. Ah, papaizinho amado celestial, gratidão, meu Pai, pelo teu sustento. Gratidão, papai, pelos teus livramentos. Gratidão, papai, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Pai amado, nós te agradecemos. Te pedimos também, papai, nesse primeiro dia da semana, fique conosco, nos guarde e nos proteja, nos dê a honra da tua santa paz, da tua santa companhia, nessa semana que inicia nossas vidas, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Pai amado. Gratidão por tudo. A ti nós consagramos essa semana que está iniciando hoje, meu Pai. Consagramos a ti, que seja conforme a tua vontade, Pai. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas nessa semana. Pai, nós pedimos, nos dê os livramentos que o Senhor, igual o Senhor tem nos dado todos os dias, nessa semana que vai iniciar. Nos guarde e nos proteja
Nos dê a honra da Tua santa paz e da Tua santa companhia, Pai. Precisamos de Ti, Senhor Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, grandioso és Tu. Eu te peço, meu Pai, humildemente, visita o nosso lar, visita a nossa família, meu Pai. Visita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Purifica com Teu santo sangue, Senhor Jesus, as nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, muda tudo de lugar em nossa casa, se for necessário. Vem trabalhar em nossos corações. Vem nos purificar com o Teu doce amor, com a Tua doce misericórdia, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, fica com cada um de nós. Sem Ti nada somos. Somos totalmente dependentes de Ti. A Ti nós agradecemos, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Ainda que eu agradeça, ainda é pouco, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito para nós. Muito obrigado, Deus. Santo é o nome do Senhor, bendito seja o Teu santo nome. Assim eu oro, meu Pai, e te peço também misericórdia a quem está passando lutas, meu Pai. Misericórdia, meu Pai, pois todos nós temos aflições desse mundo. Tem misericórdia, meu Pai, das aflições que temos passado aqui nessa terra. Nós te agradecemos também porque o Senhor tem tido a misericórdia, sim. Tem cuidado, tem livrado, tem restaurado, tem purificado cada um de nós, meu Pai. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Fica com cada um de nós, meu Pai. Abençoe, meu Pai, a nossa vida nessa semana. Fica com cada um de nós, Pai, nossos familiares, nossos filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Visita, meu Pai, cada lar. Visita a nossa cidade, meu Pai. Visita, papai. Ah, Deus, quebranta o coração. Dá um quebrantar de coração a cada um, meu Pai. Dá os livramentos, meu Pai. Oh, meu Pai, quebra agora todo laço, toda cadeia, todo embaraço que foi feito. Desembaraça, meu Pai. Tudo que foi embaraçado agora pelo mal, seja agora cancelado agora, Senhor, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Gratidão, meu Pai. Gratidão por tudo, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Teu santo nome. Amém. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai. Louvado seja, Senhor. Louvamos, Senhor, e agradecemos, Senhor, sim, por mais um dia de vida, Pai. Por mais uma palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, para nos ensinar, nos edificar, Senhor, meu Deus e meu Pai. E nos chamar a atenção, Senhor, para o Teu querer em nossas vidas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Venha, Senhor, falar conosco, Senhor, meu Deus, essa manhã. Fale com cada um de nossos irmãos em Cristo Jesus, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, Teus anjos, Senhor, em nossas casas, em nossas famílias, Senhor. Tenha compaixão, Pai, por aqueles que sofrem, Senhor, passam por lutas, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, passando por por alguma dificuldade, Senhor, meu Deus, enfermidade, Senhor, aqueles que clamam, Senhor, meu Deus, a Ti, Senhor, por socorro, por uma resposta, por uma cura, Senhor. Seja qual for o problema, Pai, somente o Senhor, Pai, tem o poder de levar o alívio, a cura, a paz, Senhor, as bênçãos, Senhor, meu Deus, que cada um precisa, Senhor, e necessita, Senhor, nesta manhã, nessa semana que está começando agora, Pai. Então, meu Deus e meu Pai, visita cada um, Pai, nessa manhã, nesse dia, Pai, onde nós não podemos ir, Senhor, meu Deus, onde nós não alcançamos, Senhor, para ajudar, para levar, Senhor, meu Deus, socorro. Pedimos ao Senhor que entre, Pai, com providência em cada situação, Senhor. Pois todos nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, somos dependentes, Senhor, de Ti, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, somos gratos, sim, Senhor, por Ti, Senhor, porque o Senhor está perto de nós. Quando nós estamos aflitos, Senhor, meu Deus, quando nós pensamos que não vamos dar conta, Senhor. Grato, Senhor, a Ti por tudo, Senhor, por Teus cuidados, Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça em nossas vidas, meu Deus e meu Pai. E eu peço, Senhor, fique conosco, Pai. Guia-nos, Senhor, os nossos passos e livra-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos liberta de todo mal, de toda armadilha, de toda opressão, Senhor, do inimigo. Faz cair por terra, Pai, toda opressão, toda depressão, Senhor. Que não
podemos ver, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que não podemos ver, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor sabe. Nos fortaleça, Pai, a nossa fé cada dia mais, Senhor. Nos faz fortes, Senhor, meu Deus, para continuar, Senhor, a nossa jornada. Sempre em frente, Senhor, confiando, Pai, que o Senhor está perto daqueles que esperam e confiam em Ti, Senhor, meu Deus. Pai, e assim, tão somente, Pai, nós Te louvamos, Senhor. Agradecemos, Senhor, por Tua graça, por Tua glória, Pai, em nossas vidas, Senhor. Pois sem Ti nada somos, Senhor. O Teu nome é santo, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já nos fez, Senhor, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará, Senhor, em nossas vidas. E nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, Senhor. Amém. Seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, amém. Vamos então para a palavra, meu amado irmão, momento da palavra, em nome do Senhor Jesus, momento da palavra gloriosa, para que nós possamos estar meditando na palavra, amém? Louvado seja o Teu santo nome, Pai. A palavra hoje está gloriosa. Vamos para o momento da palavra. Mais uma em família. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Temos te agradecer. Obrigado, Pai. Pai, vamos aqui te pedir que essa palavra venha, Senhor Jesus, chegar àqueles que precisam, Pai, aqueles que necessitam ouvir a Tua palavra, aqueles que precisam, Senhor, agora estão em pranto, Pai, em nome de Jesus, aqueles que precisam, Senhor Jesus, de ouvir a Tua palavra, de sair, Senhor Jesus, da depressão, de sair, Senhor Jesus, da tristeza, da dor. Em nome de Jesus, o Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor, amém? Vamos então para o versículo, vamos lá em 1 Samuel, amém? Para o capítulo 18, versículo 1 ao 4, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? É isso aí. Glória a Deus, a palavra vai ser gloriosa, hein? Vamos ver a meditação da nossa irmã Sandrinha. Aqui, ó, nossa irmã Sandrinha aqui, amém? Mostra, né, que Jonatas o amou, né, Davi. E Jonatas era para ser o sucessor, mas Jonatas entendeu que na época quem mandava era Deus, Deus que ungia. Não ia ter linhagem assim se não fosse a vontade de Deus. Se Saul, eu creio que se Saul não tivesse cometido tanto pecado contra Deus, não obedecido, né, igual ele não obedeceu tantas vezes a Deus, Deus deu tanta oportunidade para ele, eu creio que realmente Jonatas seria o sucessor. Mas, como Saul não obedecia a Deus, né? Então, a linhagem de Saul acabou ali. Então, Deus não quis. E Deus instituiu a Davi. E mesmo quando Jonatas ficou sabendo que Davi era ungido, ele não o perseguiu. Pelo contrário. Não perseguiu, pelo contrário. Ele ajudou a Davi a fugir de seu pai, ajudou a Davi, né, em todos os sentidos,
ele praticamente ajudou Davi, né? Ele deveria ter ficado do lado do pai. Mas por que ele não ficou do lado de Saul? Porque ele viu que Saul estava em pecado, que Saul tinha se perdido. Mas Jonatas não. Como ele amava Davi, como a sua própria alma, diz a palavra do Senhor. Ele tinha um entendimento que vinha do trono de Deus, que era a vontade de Deus. Naquele momento, que Davi fosse ungido e fosse o futuro rei de Israel. Porque seu pai tinha caído, seu pai não obedecia, seu pai já tinha sido, vamos falar uma palavra assim, rejeitado por Deus. E Jonathan entendia isso, porque Jonathan se sentia como a sua própria alma em Davi, era ligado como irmãos verdadeiramente. E essa palavra nos mostra hoje também Jesus, como ele nos ama verdadeiramente, a alma colada com ele, o amor, a graça, a misericórdia dele, o que ele fez na cruz por nós, tamanha bondade, o que o Senhor Jesus viu a cada um de nós. Ele viu em nós algo muito especial, para que realmente tenha valido a pena a morte de cruz por cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Né? Então Jesus também tem uma alma ligada com cada um de nós. Ele quer que cada um de nós o sirva, mas de todo o coração, que nossa alma esteja ligada, igual o Jonatas tinha a alma ligada a Davi. Jesus também quer que nossa alma esteja ligada com ele, para que eu e ele sejam um só. Amém? Vamos para a meditação da nossa irmã Sandrinha. Sem dúvidas, né? Se Saul tivesse obedecido a Deus, Jonatas, com o coração que ele tinha, ele ia ser o rei de Israel, né? E sem dúvidas, irmãos, essa é uma das demonstrações de maturidade espiritual, né? De humildade, né? E submissão à vontade de Deus. Jonatas, filho de Saul, ele foi sim um exemplo de alguém que colocou o propósito de Deus acima dos seus próprios interesses, né? E aqui em 1 Samuel 23, 16 até o 18, diz, né? Então Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi ao encontro com Davi em Oreza e o fortaleceu a sua confiança em Deus. E lhe disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não o achará. Você será o rei sobre Israel, e eu serei o segundo depois de você. Até Saul, meu pai, sabe disso. Então, irmãos, aqui nós vemos que Jonatas, ele reconhece, né, que Deus havia escolhido Davi para ser o rei. Em vez de competir com ele, Jonatas o fortalece, né? Que é o nosso versículo de hoje, que diz que Jonatas faz aliança com Davi e entrega o seu manto, entrega a sua túnica, entrega a sua espada, o seu cinto, o seu arco, né? E esse gesto aí que ele fez de entregar tudo, né? De fazer essa aliança, mostra a renúncia, né? A honra e o reconhecimento daquilo que Deus estava fazendo, né? Ao contrário do seu pai, né? Que lutou contra, né? Lutou para matar, né? Davi ali e manter o seu trono, né? Que Deus havia retirado dele. Perseguiu Davi até, né? Por conta do chamado que Deus fez a ele. E já Jonatas, mesmo sendo o herdeiro natural de Saul, aceitou a vontade de Deus e apoiou Davi. Jonatas não confundiu, irmãos, a posição, né, com identidade. Ele sabia que Deus já havia escolhido Davi e cooperou com aquilo que Deus já havia estabelecido. E infelizmente, irmãos, nem todos possuem esse mesmo coração como o de Jonatas, né? Trazendo para os nossos dias atuais, de hoje, no nosso dia a dia, há pessoas assim também em nosso meio, né? Que não querem o propósito que Deus deu para mim, para você.
elas só querem o quê? Somente o lugar que você ocupa. Porque acham que você chegou naquele lugar ali não lutando, né? Não tendo um propósito, né? Para aquilo ali que você está fazendo, né? Ela simplesmente quer o lugar seu. O que significa isso? Inveja, né? E não suportam, muitas das vezes, ver, né, Deus honrando quem foi chamado. Muitas das vezes nós passamos por muitas lutas, dificuldades, mas ninguém vê, ninguém sabe, né? Só vê aquilo que nós temos, que nós somos, aonde nós chegamos. Mas por quê? Porque Deus fez o chamado e nós obedecemos, nós fizemos aquilo que Deus mandou, né? E aí Deus, depois de muita luta, Deus vê, né, o nosso coração e Ele vai nos abençoando, né? Assim como Ele fez com Davi, né? Davi, antes dele chegar no trono, ele passou por muita coisa, né? Por muita coisa ruim. E porque confundem, sabe por quê? Porque confundem pódio, que é o lugar mais alto, com propósito de Deus. E isso, irmãos, gera o quê? Uma disputa. Gera uma disputa. Esses lutam apenas por quê? Por um espaço, né? Que nunca lhe pertenceu, né? E ao fazerem isso, eles se afastam do lugar que Deus preparou para eles, né? Isso se chama o quê? Inveja. Quem vive tentando ocupar o seu lugar, o lugar do outro, jamais desfrutará da plenitude do seu chamado. Deus, irmãos, não unge cópias. Ele confirma pessoas que permanecem fiéis ao propósito que receberam. Quando Deus estabelece alguém, o lado oposto pode até tentar atrasar, atrapalhar, né? Debocham, zombam, riem, dizem, né? Mas essa pessoa, mais ela, mais ele, por quê? Por que não eu? Mas saiba de uma coisa: nunca, jamais anulará a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a vida daqueles que Deus chamou, para aquele que Deus estabeleceu algo, né? E quem tentar tomar o lugar, irmãos, que Deus entregou ao outro, descobre cedo ou tarde, de alguma forma ela vai descobrir que nenhuma conquista fora da vontade de Deus permanece de pé. E Jonatas sabia disso, ele entendeu isso. Então ele ajudou a Davi a chegar até o trono, mesmo ele sabendo que era herdeiro, sabendo que nunca sentaria no trono, né? Ele renunciou, né, tudo e abriu mão e ajudou, porque ele entendeu que não era por herdeiro, mas sim a vontade de Deus, né? Então entendemos, irmãos, que Jonatas não foi grande porque seria rei, mas porque ele soube reconhecer o agir e o mover de Deus, né? A maturidade espiritual, né? E vista quando a gente abre mão do orgulho para cooperar, né, com o propósito do Senhor, a gente abre mão daquilo que a gente quer, porque o Senhor pediu, o Senhor ordenou, né? Então a gente abre mão daquilo que a gente quer, a gente abre mão dos nossos próprios interesses, né? Nós hoje vivemos assim em tempos que muitos querem, né, ser reconhecidos, reconhecimentos, posição social, primeiro lugar no pódio, destaque, né? Porém a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que a verdadeira pessoa, o verdadeiro cristão, humilde, ela não vive para disputar lugares com ninguém, mas para cumprir o mesmo propósito, né? O propósito de Deus, aqui, o mesmo propósito que Deus tem para a outra, a gente tem que ajudar ela a cumprir, né? Não apedrejar, não perseguir, né?
Jonatas, irmãos, tinha todo motivo para ficar bravo, sentir inveja de Davi, perseguir Davi, até querer a morte de Davi. Mas não, pois ele era o quê? O príncipe, né? Por direito ele seria o rei, mas ele entendeu que Deus tinha escolhido Davi. Jonatas percebeu que Deus estava com Davi, né? Desde o começo, desde quando Davi era meninote lá, petitinho, né? Franzino. E em vez de resistir, ele aceitou a vontade de Deus. E com sua maturidade espiritual, ele reconheceu o agir e o mover de Deus. Então, irmãos, Deus levanta outra pessoa, né, para uma obra, para uma missão, para uma responsabilidade. A pessoa madura espiritualmente não sente inveja. Ela glorifica e ajuda no crescimento do outro, quando o chamado é de fato de Deus, quando é verdadeiro, quando o chamado é de Deus, né? E aqui também nos ensina a vencer nosso orgulho, né? Porque quando nós aceitamos a vontade de Deus, nós deixamos de ser orgulhosos, né? Como Jonatas fez, ao entregar o seu manto, o seu cinto, a sua espada, né? É um gesto de honra e confiança. E hoje, por orgulho, né? Faz ter o quê? Competição, né? O orgulho faz as pessoas competirem umas com as outras, né? Em qualquer lugar. Vejam, né? Se a gente conseguir um cargo maior, vem outra que vai querer competir com a gente, né? No trabalho, na empresa, na escola, até dentro de casa, né? Familiares que quer competir com você. Eu sou melhor, eu ganho mais, eu não tenho nada, né? Eu tenho tudo, você não tem nada, né? Então, assim, gera tudo competição. Em vez de juntar todo mundo e falar, vamos cooperar todo mundo pro bem, né? De todo mundo. Não. Cada um fica na sua competindo, né? Eu tenho mais, eu fui, eu tenho, né? Então, é triste, né? Deus não se agrada dessas coisas, né? Isso aí a gente tem que ver que é orgulho, né? As pessoas orgulhosas que se acham, né? Todos querem aparecer de alguma forma, né? Querendo que o mundo lhe aplauda, né? O seu primeiro lugar ali no pódio. E é tudo vaidade, né? No fim de tudo, aí nós vamos chegar lá em Salomão, né? Vaidade por vaidade, tudo é vaidade, né? A gente vê que não é assim que Deus age, que Deus quer, né, que a gente haja, né? E Jonatas aqui também nos ensina a importância de servir, né? Que é mais importante do que aparecer, ser reconhecido por homens. O que adianta eu ser reconhecido por homens e não ser reconhecido por Deus, né? Porque Jesus mesmo, irmãos, nos ensinou, né? Ele mesmo disse lá em Marcos 10, versículo 45, eu vim para servir, não para ser servido. Olha, até o Filho de Deus, ele veio para servir, né? Então, o que sobra para nós? Saber de fato, irmãos, a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, né? A gente tem que ser parecido com Cristo, como Paulo falou, a gente tem que refletir a imagem dele em nós, né? Se a nossa identidade, irmãos, está em Deus ou na nossa posição, seja social, seja o que for. Jonatas sabia que nunca seria rei, mas isso não mudou quem ele era, né? Nossos dias aqui atuais, irmãos, a nossa identidade não está no cargo que ocupamos, ou quanto ganhamos, ou o que somos, ou o que temos, ou nossos títulos, né, os reconhecimentos aí que nós recebemos das mãos humanas. Nossa identidade está em sermos filhos e filhas de Deus. Quem sabe, né, quem você é você. Você sabe quem você é em Cristo. Se você sabe, você não precisa disputar o espaço com ninguém. Você sabe quem você é, e principalmente Deus, né? Deus, ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração, ele sabe quem eu sou, sabe como eu penso, sabe como eu ajo, né? Então, isso é humildade, né? Jonatas nos ensina também que Deus sempre sabe o que faz, né? Tudo é a vontade dele, porque a vontade dele é que prevalece. Ele sabe o melhor para mim, para você.
Deus abre portas para os outros, irmãos, mas Ele continua tendo o propósito para nós. Mesmo que nós percamos alguma coisa, quando a gente acha que perdeu alguma coisa, Deus tem o melhor para nós, né? E o reino de Deus, irmãos, não é construído por competições, mas por cooperação. Quando cada um entender o seu chamado, a igreja de Deus cresce, né? Pois nós todos vamos servir com humildade. E Deus é o quê? Glorificado através da igreja, né? Que somos nós. Se nós reconhecermos isso, nós vamos estar glorificando o nome dele, porque tudo é para ele, a glória é dele, não nossa, né? A palavra de Deus nos diz, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, né? Você mesmo se vangloriar, mas por humildade, né? Considerando a cada um os outros superiores a si mesmo. Você tem que considerar o outro, sempre você tem que considerar o outro superior a você, né? Quem fez isso? Jesus. Jesus, ele fez isso. Tem de vós mesmos o mesmo sentimento que houve Jesus. Ele, pois, subsistindo aqui na terra em forma de Deus, ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes mesmo, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, né, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e a morte de cruz. Então Jesus obedeceu, Jesus se humilhou, Jesus ele reconheceu as pessoas, ele se humilhou tanto que ele colocou as pessoas superiores a ele, sendo que ele era o próprio Deus, né? Então aqui essa palavra nos ensina muito, né? A não a achar melhores que os outros, né? A gente pelo contrário, a gente tem que achar as pessoas superiores a nós, né? Assim somos nós, irmãos. Somos chamados a agir, né, com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Assim Jesus fez, né? Então que essa palavra entre nos nossos corações, que nós podemos meditar nela, porque ela fala muito de várias formas, né? E ao se humilhar, ele fez a vontade do Pai. Assim como Jonatas fez a mesma forma, né? Ele fez refletir essa mesma atitude ao colocar o propósito de Deus acima do seu próprio interesse, né? E assim somos nós temos que colocar o propósito de Deus acima do nosso, né? Às vezes nós queremos tanta coisa, né? E Deus quer outra coisa. Então por isso que a gente tem que ler, refletir, pensar, né? Às vezes a gente fica querendo só as coisas do mundo, mas a gente não sabe o que Deus quer pra gente. Às vezes não é isso que Ele quer, né? Por isso que é importante ler a palavra, saber. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra essa semana, porque eu estava pensando, falando, meu Deus, eu não tenho uma palavra ainda, né, para o Manhã em Família, e o Senhor vai colocar no meu coração. E eu lendo a palavra, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu meditei nela, e Ele falou, né, tudo isso que eu estou falando agora para vocês, né? Então vocês meditam, reflitam aí nessa palavra e vamos orar e agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai. Por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos, Senhor, por mais uma semana. Que a Tua presença, Senhor, meu Deus, se faça em todos os nossos dias, Senhor. Nós reconhecemos, Pai. Sim, Senhor, que o Senhor é fiel, Senhor, a cada um de nós. Por isso damos graça ao Teu santo nome, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que precisamos de Ti, Senhor, de Tuas mãos para nos guiar. Pedimos, Pai, que nos ensine a amar as pessoas, Senhor, meu Deus, com um coração puro, sem inveja, sem orgulho, sem interesse nenhum pessoal, Pai. Ajude-nos, Senhor, meu Deus, a ser fiel, Pai, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, Senhor. Que possamos ter, sim, Senhor, um coração humilde, disposto,
sincero, Senhor, meu Deus, a servir, Senhor, e compartilhar, Senhor, como o Jonatas fez, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nos dê, Senhor, um coração como o de Jesus, Senhor. Livra-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai, da rivalidade, do ciúme, Senhor, da inveja, do egoísmo, Senhor. Nos reveste, Senhor, meu Deus, com teu amor, Pai. Com tua sabedoria, Senhor, meu Deus, e a tua paz, Senhor. Que nossas vidas, Senhor, possam refletir, Senhor, o caráter de Jesus Cristo em nós, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, aumenta a nossa fé cada dia mais, Senhor. Que possamos ser melhores cada dia, Senhor, que fomos ontem, Senhor, que fomos hoje, Pai. E assim nós agradecemos, Senhor, consagramos todos os nossos dias ao Senhor, as nossas famílias, nossa casa e tudo que nós somos e tudo que nós temos a Ti. E nós Te louvamos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível
impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bênção, que hino maravilhoso, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Amém? E Ele vai fazer o que lhe apraz. E pode ter certeza, Ele faz o melhor pelos seus. Amém? Medite na palavra, meu irmão. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a semana que vem com mais um Manhã em Família. Semana de vitória. Obrigado. Ótimo final de domingo aí pra você, toda a sua família. Ótima semana. Shalom. Sim, acredito. Sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em seu